Oi, gente, boa noite. Queria dizer da minha alegria de estar aqui. Preciso dizer também que eu não vou conseguir ficar até o final, porque às 9 horas eu tenho um outro compromisso, mas eu não podia deixar de participar dessa mesa. Então, gente, antes de mais nada, eu quero registrar aqui a minha gratidão à Cláudia, à professora Marjô, por me proporcionar vivenciar essa experiência num dia significativo, mas é que essa mesa, especialmente, ela reúne parte do meu quilombo. São mulheres, eu conheço as outras 3 mulheres que fazem parte dessa mesa, e elas foram determinantes para que eu concluísse o meu processo de doutoramento. Então, minha alegria é dobrada, né? Essas mulheres, elas me sustentaram de forma significativa no meu processo acadêmico, me ajudando a resistir a todo o preconceito e todos os problemas que surgem num processo acadêmico da gente. Aqui não está a Márcia Cristina, né? Mas eu também quero evocar o nome dela aqui, porque ela é uma outra mulher negra, doutora em educação. E hoje a gente se reúne aqui para pensar as intersecções entre educação e resistência. E pensar tudo isso a partir das nossas histórias de vida. E que seguramente, à medida que a gente for contando um pouco da nossa trajetória aqui, vai apresentar semelhanças, vai apresentar similaridade com o que você, similaridade com a história de muitas de vocês que nos escutam, de muitos de vocês que nos escutam. E aí, essa aventura de contar-se, né? E aí eu rememoro aqui o título de uma historiadora feminista chamada Margarete Rago, né? Ela tem um livro que se chama A Aventura de Contar-se, e pensar que essa aventura de narrar a sua própria história, ela é de fato determinante quando a gente pensa em educação. E aí eu me explico, né? Porque toda e qualquer educação, quando ela é comprometida com a vida, quando ela é comprometida com a justiça, com a libertação, né? E aí, se ela é comprometida com a vida, comprometida com a justiça, comprometida com a educação, não tem como ela não ser anti-homofóbica, não tem como ela não ser antirracista, nem tampouco ela deixar de ser feminista, né? Porque ela está comprometida com o quê? Com a formação da identidade, tanto de quem aprende quanto de quem ensina. E o que eu quero dizer com isso, né? Nós estamos falando aqui para um grupo que pensa a educação, um grupo que se reúne para pensar a educação, tendo essa dimensão da resistência no seu horizonte teórico. Então, uma educação para a resistência, ela é como condição sine qua non que ela seja libertadora. E uma educação libertadora, ela atua como? Mostrando quem a gente é, dando para a gente condições de viver e de reafirmar a nossa identidade. E nesse processo de libertação, convida a gente a se olhar na perspectiva de reconhecer a nossa identidade, mas, sobretudo, de entender esse processo de reconhecimento das identidades, identificar quais são os mecanismos que dizem que umas identidades valem mais que as outras. Porque nesse processo, nessas relações sociais nas quais a gente está inserido, algumas identidades têm mais poder, são hegemônicas, enquanto que outras são subalternizadas. E aí, esse processo de se enxergar na sua multiplicidade, a gente entende uma educação libertadora, ela entra justamente para romper essa hierarquia da identidade e tornar a pluralidade como algo normativo, eu tenho cuidados com essa palavra, mas como algo que seja necessário, potente e possível na educação. Na linguagem do Paulo Freire, né, na linguagem freiriana, o inacabamento do ser humano é a base para a educação, né? É nesse espaço do ser mais que está presente na nossa humanidade, as relações estabelecidas vão podendo propiciar algumas transformações.
E aí, nesse exercício de ser mais parte da nossa humanidade, da nossa presença no mundo, a educação, ela pode assumir uma função castradora, mas na realidade o que a gente defende aqui é que ela assuma uma função emancipatória de conquistar a autonomia e o respeito às múltiplas identidades. E aí, para isso, vai precisar, usando Paulo Freire, né, colaborar com essa tomada de consciência crítica. Tomada de consciência crítica vai me ajudar a analisar os fatos, me ajuda a não me conformar com a identidade, me ajuda a perceber que essa sociedade ela é fruto de uma construção social, com toda a sua esquizofrenia, com todos os seus problemas, mas que se ela é fruto de um construto social totalmente passível de mudança e de transformação, e nesse sentido, a educação precisa ser a nossa aliada. E aí, nesse processo de tomada de consciência, como fruto de um processo educacional libertador, eu queria compartilhar com vocês como se deu as tomadas de consciência da minha identidade. A primeira coisa, numa perspectiva crítica, obviamente, né? A primeira coisa é que eu me descobri mulher, sob uma perspectiva crítica. Um dia, eu estava num encontro, e aí me contaram a história de João e de Maria. Aquela história que você conhece, né? Que é a bruxa, que tem a casa dos doces, e aí o João e a Maria chegam lá, e a bruxa captura eles, e a bruxa vai comê-los. Só que no processo, no desenrolar da história, a Maria faz os trabalhos domésticos e o João fica na gaiola para ser acordado. E ao final da contação dessa história, uma professora me perguntou: por que é que Maria precisa trabalhar para João engordar? E a partir dessa pergunta e do diálogo que se desenrolou em tudo isso, eu pude perceber como mulher, nessa dimensão crítica, que existem relações que são desiguais entre mulheres e homens. E aí eu me descobri como mulher que queria entender o que é ser mulher nesse mundo machista, e queria ressignificar esse processo. Uma das decisões que eu queria é ser uma mulher que precisava entender e estudar mais sobre gênero para combater as desigualdades. E aí, na conclusão da minha dissertação, que eu fui pesquisar e fui estudar sobre gênero e educação e sexualidade, eu pude descobrir que pensar gênero sem articular esse marcador de diferença a outros marcadores, como raça, por exemplo, é ter uma análise muito capenga da sociedade. Eu precisava de outras lentes para pensar as relações sociais. Porque se eu olho para a sociedade usando apenas a categoria gênero como categoria de análise, eu vou sim descobrir que mulheres e homens vivem em condições desiguais. É óbvio, isso está dado. Mas quando eu vou trazendo outros marcadores de diferença, e aí eu vou dizer a raça, eu percebo que há uma reconfiguração nessas relações. Que, por exemplo, homens brancos e mulheres brancas, em termos de educação, de acesso à educação, à saúde, à remuneração salarial, eles se encontram bem melhor posicionados do que mulheres e homens negros. E aí, gente, nesse encontro com os estudos de raça, com racismo, eu acabei me encontrando como mulher negra. Sim, eu sou uma mulher negra. A minha condição fenotípica, né, o meu tom de pele, a minha quantidade de melanina, me coloca numa posição de privilégio em relação a mulheres pretas retintas. Mas isso, de forma alguma, invisibiliza a minha negritude. Eu nunca fui branca, eu sempre soube disso, mas eu sabia que eu era negra. E aí eu descobri, quando eu me descubro negra, eu descubro por que eu tinha vergonha da minha boca, por que eu tirava foto assim, ó, apertando os lábios para ele parecer menor. Eu fui descobrir porque eu, tendo um nível altíssimo de alergia, eu me submetia a alisar meu cabelo com guanidina. A galera aí que já usou guanidina sabe quanto isso é ruim.
alisar o meu cabelo com guanidina e tacar escova progressiva no meu cabelo. E foi libertador para mim, porque me mostrou que o quanto o racismo, quando ele estrutura as relações sociais, quando ele estrutura as relações econômicas, ele acaba interferindo na nossa subjetividade, interfere na nossa autoestima, interfere naquilo que eu desejo e naquilo que eu acho que eu não sou merecedora. Então, se reconhecer como negra, ainda tendo essa cor, é para mim um processo de libertação e é também um processo de entendimento da demarcação do meu posicionamento político para lutar por uma educação antirracista também. Eu sou filha de pai, de mãe negros. Portanto, eu sou negra. Quando eu me descubro negra, eu também descubro as mulheres negras. Eu descubro a sua luta. E aí, nessa descoberta, encontro com essas mulheres negras, eu vou descobrindo e reafirmando cada vez mais que sim, a minha opção é ser uma educadora que luta por um mundo mais justo e igualitário. E aí, para isso, eu assumo a educação, especialmente a educação feminina, antirracista e libertadora, como o meu sul, não o meu norte. E aí eu estou evocando aqui o Boaventura Souza Santos, que convida a gente a deslocar o conhecimento do norte, que é eurocêntrico, que é escravagista, que é colonizador, que é genocida, que é racista, para a gente poder movimentar para outros conhecimentos. E aí, eu também preciso destacar aqui um outro marcador da minha identidade, que destoa das minhas companheiras de quilombo aqui. Eu sou pastora. A Cláudia não falou disso, mas eu preciso dizer porque isso marca e atravessa a minha forma de ser e de viver nesse mundo. Eu sou uma pastora metodista. E por que eu falo isso? Porque do ponto de vista das políticas públicas do nosso país, né, um segmento religioso, especialmente o evangélico, ele tem assumido notoriedade. Ele tem demarcado políticas públicas. Ele tem destruído políticas públicas. Nós temos uma pastora hoje que assume o status de ministra. É a pastora Damares e ela se identifica, né, como terrivelmente evangélica. Quero dizer que não dá para combinar evangelho com terrorismo. Ela se identifica como a ministra do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ela é uma pastora como eu, mas aliada a uma agenda muito diferente da minha. Ela é uma pastora que menospreza a luta feminista, mas que esquece que só alcançou a possibilidade de estudar, de trabalhar, de ser pastora por conta da luta do movimento feminista. Ela é uma pastora que tem na sua trajetória o estupro, o assédio, a violência sexual. Ela é uma pastora que tem na sua experiência religiosa um Jesus que aparece para ela numa goiabeira porque ela está fragilizada. E eu quero dizer para vocês que eu respeito muito essa experiência da pastora Damares. Porque Jesus precisou aparecer para ela na goiabeira, é porque o Estado não aparece para meninas estupradas. É porque a igreja não aparece para seus membros que são estuprados. É porque a família não apoia essas pessoas que vivenciam isso. Então, eu fico pensando que no mundo de violência, uma mulher que vivencia isso, ela não pode nunca servir a uma agenda que não constrói políticas públicas que resguardem a saúde e os direitos reprodutivos das mulheres. E aí, em tudo isso, e por tudo isso, eu quero afirmar para vocês que dentro dessa dimensão da pluralidade identitária, não existe uma maneira só de ser mulher, não existe uma maneira só de ser negra, não existe uma maneira só de ser pastora, não existe uma maneira só de ser evangélica.
mas o que me faz optar pelos caminhos que eu optei, por o exercício de uma fé compromissada com a vida, como o pastor Edemir tão bem lembrou na leitura de Miqueias, o que me fez vivenciar tudo isso é justamente os caminhos educacionais que eu trilhei. Eu encontrei com professoras e professores dentro e fora da igreja que não me doutrinaram. Não, eles não me doutrinaram. Pelo contrário, eles me permitiram fazer pergunta. Eles me permitiram suspeitar do que estava dado. Eles deram condições para entender a importância da educação de qualidade. E porque eu encontrei com essas pessoas que eu pude, inclusive, tomar consciência crítica a respeito da postura de professoras e professores que eu encontrei que não faziam nada disso. E por causa dessas pessoas, eu me tornei professora. E eu escolhi, como diz o poema do Paulo Freire, lá, Canção Óbvia, depois vocês procuram na internet, a dialogar com pessoas, com mulheres e homens, a deixar o meu corpo suado e queimado do sol, a deixar as minhas mãos calejadas para trabalhar por uma educação libertadora. Em espaços educacionais, formais e não formais, essa vai ser sempre a minha opção. Ela é a minha opção na igreja. E ela não diminui a minha fé. Pelo contrário, ela me dá mais condição ainda de entender a minha fé, de reconhecer as incoerências e as fragilidades da igreja e de trabalhar com pessoas que são cristãs e que não são cristãs, com pessoas que sequer têm religião, mas que são tão importantes iguais a mim, a trabalhar por um mundo melhor, onde caiba todo mundo, com dignidade e em processos justos. A escola, gente, é historicamente uma experiência traumática para os que não são legitimados para estarem nelas. Não é à toa que os meninos jovens negros, eles figuram nas estatísticas de quem mais se morre nesse país. Se morre por homicídio e se morre por suicídio. Sim, os meninos negros também se suicidam, eles não são apenas mortos. Ao mesmo tempo que eles figuram nessas estatísticas, eles são aqueles que mais evadem da escola. A escola não tem espaço para corpos transgêneros. E aí a gente precisa se perguntar por quê. E o primeiro passo para mudar essa situação é entender por quê. E quando a gente começa a estudar e a buscar por quê, a gente entende que isso passa invariavelmente pelos mecanismos de operação do racismo e do machismo, que vão formando modelos de masculinidade e feminilidade que dizem quem entra e fica na escola e quem pode até entrar, mas não permanece. A gente tem possibilidade de decolonizar o pensamento, de questionar a perversidade de séculos de colonização que nos amedrontam quando a gente escuta aquilo que é diferente. Se a gente tem hoje a possibilidade de descolonizar o pensamento, de suspeitar da maneira como se conta a história e buscar outras vozes sobre a história, que nos ajuda a descobrir que essa abolição ainda não foi acabada. Que ajuda a gente a desconstruir a imagem da princesa Isabel, nos ajuda a entender também que quando a primeira pessoa africana escravizada botou o pé num navio negreiro, veio com ela a possibilidade da rebeldia, veio com ela a possibilidade da insurgência, veio com ela a possibilidade da luta. Assim como a escola, a senzala tem um status muitas vezes... Vamos deixar a escola de lado, não vou polemizar aqui, que eu já estou quase estourando meu tempo. A senzala, ela foi criada como depósito. Mas pelas pessoas que estavam lá, ela acabou se tornando um laboratório, um lugar de produção de tecnologia de resistência. Eu não quero, com isso,
romantizar o espaço da sinagoga. Olha, Freud explica. Eu não quero com isso romantizar o espaço da senzala, mas eu quero dizer que uma educação de resistência, ela convida a gente a ressignificar os espaços que a gente ocupa. Eu quero exaltar a capacidade de todas as pessoas que foram escravizadas de ressignificar aquele espaço. Bell Hooks e a Grada Quilombo, elas trazem em suas reflexões a importância da margem como um espaço potente de transformação. A Grada Quilomba afirma, no seu livro Memórias da Plantação, ela diz assim: a margem não deve ser vista apenas como um espaço periférico, um espaço de perda e privação, mas sim como um espaço de resistência e possibilidade. A margem se configura como um espaço de abertura radical e precisa nutrir a nossa capacidade de resistir à opressão, de transformar e de imaginar mundos alternativos e novos discursos. Quando a gente pensa em margem, é porque existe um centro da onde emana uma ordem. A escola, infelizmente, ao longo da história, ela se torna, por excelência, a instituição que colabora para que um tipo de educação se mantenha no centro e essa educação, ela não é plural, ela não é intercultural, ela homogeneiza, ela escolhe quem termina o processo, quem não termina. Mulheres negras, elas deveriam ter o mesmo direito que eu de chegarem a concluir o doutorado. Todo mundo que quisesse. Mas essa escola, ela é meritória. A minha mãe foi uma pessoa que teve que abandonar o seu sonho de estudar para que eu e minha irmã pudéssemos estudar. Muitas delas, hoje, sequer têm o direito de estarem em isolamento social, eu digo das mulheres negras, porque elas ocupam os postos mais inferiores. Elas são as que mais figuram como auxiliares de enfermagem no nosso país, como auxiliares de limpeza que estão limpando os hospitais infectados. Elas estão nas filas da Caixa Econômica pelos míseros R$600, que não é um favor do governo. Elas estão nas caixas de supermercado, digitando o número de quem acumula alimento, e esses números do que elas digitam nas suas máquinas registradoras não chegam nas suas contas bancárias. Elas estão empacotando comida que não chega na sua despensa. E isso, gente, a gente precisa desmistificar. Isso não é fruto do acaso, mas é de um sistema racista que deve ser desmontado e precisa ter na educação libertadora e antirracista o seu inferno. Nós precisamos ser daqueles e daquelas que infernizam todo racista e machista nesse sistema que a gente vive. Quando essa mesa se reúne, quando ela reúne 4 doutoras negras que escolhem ser educadoras marginais, mesmo ocupando escolas de centro, essa mesa quer dizer alguma coisa, esse evento quer dizer alguma coisa. E a primeira coisa que ela quer dizer para todo mundo, tem 160 pessoas aqui, um número de 160 deve ser isso, ou mais de 160, sei lá. Ela quer dizer o seguinte, ó, para você aí, pobre periférica, menino pobre periférico, não pare de estudar. Acredite em você, suspeite do conteúdo apresentado, leia e cite intelectuais negras e negros. Essa mesa também quer evocar a sororidade, que é a aliança política entre as mulheres, quer evocar a dororidade, que é uma aliança política entre as mulheres negras. Essa mesa quer convidar você, que nós mulheres, que somos a maioria do corpo pedagógico, que a gente não seja cooptada por discursos que promovem competitividade, auto-ódio, não desmereça a luta da sua companheira. E outra coisa que essa mesa quer dizer é que o movimento de resistência não vai parar. Ele vai continuar até que todas as pessoas sejam livres.
E fica aqui o meu convite para você, estudante de pedagogia, professoras e professores. Eu quero te convidar a marginalizar com a gente. E aí eu vou usar um termo aqui, a senzalizar, a fazer a tecnologia de resistência da senzala. Uma coisa que não está no meu currículo é que eu amo plantas e poesia. Eu quero terminar com uma poesia que eu fiz há um tempo atrás e que hoje eu acrescentei mais um verso. Diz assim: de peito aberto, o fruto certo é a luta. Sob o sol ou sob a luta, a mulher negra na labuta. Pode falar, pode falar, pode falar. Nós não vamos mais nos calar. E aí eu acrescento, nós vamos ensinar e vamos estar. Muito obrigada. Perdoe a minha fala militante. Essas mulheres que vêm depois, elas são muito melhores do que eu. E eu quero, mais uma vez, agradecer esse convite e agradecer a escuta carinhosa e amorosa de vocês. E a essas mulheres. Eu estava com medo do caramba. O racismo e o machismo diz pra gente que a gente não é capaz de ocupar alguns lugares. E essas mulheres aqui são mulheres que me animam a seguir, mesmo quando a perna está tremendo. Um beijo grande. Eu não vou poder ter o final, mas a minha gratidão. Primeiramente, eu queria pedir licença aos meus antepassados, às minhas antepassadas, que é a minha ancestralidade. Acredito que nossa ancestralidade, para compartilhar aqui com vocês experiências e, como diz a minha amiga Andréia também, que acabou de falar, percepções. Eu vou partilhar uma percepção com vocês aqui. Estou citando a Andréia, viu? Andréia Fernandes. E dizer que agradecer ao convite por estar participando desse bate-papo. Agradecer a Cláudia pelo convite, muito obrigada, Universidade Metodista. Agradecer a presença também da Andréia, da Thelma e da Juliana, que também são pessoas extremamente importantes para o meu processo de permanência e resistência nas universidades, né? Acho que são 3 mulheres que entram na minha vida, cada uma de uma forma muito especial, e eu vou aproveitar essa experiência com cada uma aqui para falar um pouco de assuntos que são muito importantes para a gente. Eu não sou de São Paulo, eu sou baiana, eu sou nascida e criada em Salvador, num bairro chamado Engenho Velho de Brotas, uma comunidade chamada Engenho Velho de Brotas, e é lá que eu tenho toda a minha formação primeira, né? Primeiro, na minha comunidade familiar, dentro da minha casa, com a minha mãe, Dona Lourdinha, com o meu pai, seu Brito, os meus irmãos, Gustavo e Diógenes. E eu gosto muito sempre de citá-los e de citá-la, porque são pessoas, independente de todas as imperfeições que qualquer família traz, independente de qualquer discordância, são pessoas que sempre me incentivaram e acreditaram com amor nas minhas potencialidades. Porque na escola e na universidade eu sempre encontrei muitos desafios. Nós encontramos, na verdade, né? Eu acho que essa não é uma fala só minha, acho que é uma fala de todo mundo. Então, que são pessoas que foram de fundamental importância para me dizer o sim, né?
vá em frente, porque, infelizmente, eu tenho que colocar que a minha experiência escolar na infância e um pouco mais tarde a minha experiência na universidade foram espaços onde eu encontrei muitos nãos. Não é capaz, você não pode, você não deve. E a experiência mais comum, que acho que mulheres negras e homens negros e indígenas compartilham nesse lugar, né? Você não é desse lugar, você não pertence a esse lugar. E na infância, eu me lembro de duas coisas que foram que hoje eu faço uma reflexão e que foram muito determinantes e foram muito marcantes violentamente nas minhas experiências. A primeira experiência, quando eu estudava alfabetização em uma escola, entrei para essa escola não tinha a primeira, a segunda série, então minha mãe teve que me mudar de escola, então eu fui para uma outra escola para começar a primeira série, na época a gente chamava de primeira série, e aí tinha que fazer um teste de nivelamento, enfim, para entrar. Eu já sabia ler, já tinha experiência, já tinha sido iniciada, né, no letramento, na alfabetização, e quando eu entrei nessa escola, eu fui fazer o teste e a diretora e as professoras, elas não me permitiram que eu acessasse em seguida a primeira série. Elas falaram que eu deveria continuar na alfabetização, porque eu era muito ainda frágil, tinha muitas fragilidades na interpretação de texto. Bem, a despeito de qualquer questão em relação a reter uma criança na alfabetização ou não vou entrar nesse assunto, talvez as minhas colegas possam desenvolver mais isso mais tarde, ficou muito marcado para mim, não por essa experiência de continuar na alfabetização, né? Mas porque eu comecei a ser conhecida na escola como uma menina que tinha sido rebaixada. Que era para ter entrado para a primeira série, mas que continuou na alfabetização porque era burra. Então, e isso foi um episódio assim muito marcante e que evidencia o quanto de experiência que não é que é uma experiência particular, mas ao mesmo tempo uma experiência coletiva que muitas meninas negras e que muitos meninos negros passam na escola. A gente tem sempre a nossa capacidade intelectual, a gente tem sempre a nossa existência, a nossa sapiência familiar questionada. O nosso corpo é sempre questionado. Um outro episódio, segundo episódio que me marcou muito foi o batom vermelho. Eu sou artista, né, me apresento, mas eu tenho muita resistência em usar batom vermelho. Porque uma vez, quando eu era criança, eu usei o batom vermelho e outras crianças na escola começaram a me chamar de apelidos bem perversos que eu não vou compartilhar aqui com vocês. E até hoje eu não consigo usar o batom vermelho. Então, abrindo com essas, por mais que eu seja, inclusive, por mais que eu seja militante, ativista, o batom vermelho para mim é ainda um desafio, por incrível que pareça. Eu queria iniciar com essas minhas duas experiências, porque eu acho que isso, de uma certa forma, desemboca para a gente discutir outros assuntos, né? E assuntos que são importantes e necessários. Como o racismo e o machismo, eles marcam os corpos, né? A concretização do racismo se faz, acima de tudo, porque marcam os corpos das pessoas. Marcam os corpos das pessoas e marcam os corpos das pessoas ainda na infância. Então, é extremamente a perversidade do racismo, a perversidade do machismo, da misoginia, ela se concretiza justamente porque está nesse lugar,
no lugar que marca o corpo da pessoa que está ali na condição sim de vítima. E o corpo, quando eu falo, eu quero dizer subjetividade também. A subjetividade de você ter que lidar com todas essas questões ao longo da sua vida. Mesmo que eu discuta a questão do corpo negro nas minhas pesquisas, mesmo que eu tenha aí uma disposição, e sempre falo que a minha militância não é bandeira, minha militância é pele, porque eu não tiro ela sempre está comigo. Mesmo assim, eu ainda tenho que enfrentar, nós temos que enfrentar, que são muito caras para a gente, que estão ali ainda encravadas na nossa subjetividade. E nesses caminhos de dor, tanto pela escola, pela universidade, ainda que sejam caminhos de dor, eu quero evocar aqui a importância também de um estar em comunidade. Eu falei aqui da minha comunidade familiar, que sempre foi um suporte importantíssimo para mim, na minha vida, ainda é. E tem a comunidade também que a gente adota. Eu tenho muito orgulho, né, de dizer que eu tenho muitos presentes na vida. E esses presentes, eles são presentes que me fazem estar no mundo, existir no mundo e reexistir no mundo. E esses presentes, eles entraram, essas presenças, elas entraram na minha vida, cada uma de uma forma muito singular. Na universidade, quando eu tive, ainda na Bahia, quando me graduei, eu consegui permanecer na universidade, porque a grande questão das pessoas negras na universidade é a permanência, no sentido financeiro e no sentido também emocional, porque não é fácil estar em um lugar onde diz o tempo todo que você não deveria estar ali, tá? Na minha experiência, foi fundamental a importância a presença de outras pessoas negras, né? De outros companheiros e de outras companheiras negras no momento. E é nesse momento que a arte, né, ela se constrói na minha vida como também um alicerce para o meu ativismo, para a minha militância. Mesmo ainda naquele momento, eu não me autodeclarando como uma militante, tá? E não deixei de ter, assim, várias perguntas de por que eu estou na universidade. Se é um lugar que não me acolhe, se é um lugar onde eu não me sinto pertencida, se é um lugar onde o tempo todo eu me sinto diminuída, por que eu preciso estar aqui? Essa é uma pergunta que sempre me acompanhou. E me acompanha ainda, inclusive. Mas as pessoas com quem eu convivi, o que eu chamo de meu invólucro, né, que é esse envoltório que te acolhe, que te dá suporte, de uma forma dinâmica e muito transversal, foi que me fez permanecer na universidade. Foi o que me fez continuar. Quando eu venho para São Paulo, e eu entro em outras duas universidades também aqui, e tenho o meu processo de mestrado, e tenho o meu processo de doutorado, eu passo por outras experiências onde outras presenças me são dadas na vida, onde eu tenho a oportunidade de ter contato e familiaridade com outros assuntos a partir das presenças dessas outras pessoas. Eu fiz o mestrado na USP, mas eu preciso dizer aqui que a experiência na USP foi a experiência de uma experiência de silenciamento total. Não me orgulho de falar disso. Tenho ojeriza em relação a essa universidade em particular,
estou aqui desabafando com vocês e com 151 pessoas, né? E assim, foi um espaço onde eu, sim, de uma certa forma, me permiti silenciar, mas onde eu fui extremamente silenciada. E isso para mim foi muito difícil. E eu me lembro que nessa época, no finalzinho do meu mestrado, eu conheci uma pessoa, comecei a me aproximar de uma pessoa que foi muito importante no meu processo de dissertação, que foi a Juliana Iadê, que vai falar daqui a pouco aqui com vocês. Eu me lembro que quando eu estava em casa, né, lá em Salvador, a gente estava no Conlab, eu estava desesperada para escrever as minhas argumentações finais, eu não travei, não conseguia escrever de jeito nenhum, e a Juliana sentou lá e não, vamos fazer, vamos escrever. Então, foi um impulso ali e um exemplo de sororidade ali vivida naquele momento com a Ju, que hoje também ainda é minha amiga, a gente troca ideia, a gente compartilha coisas, questões, e eu tenho muito orgulho disso. Posteriormente, eu fui convidada, inclusive indicada pela Juliana também, para trabalhar na Faculdade dos Palmares, onde eu encontrei outras duas pessoas muito especiais, outras duas mulheres muito especiais, que é a Thelma César, que eu falo que é minha coordenadora para a vida, com quem eu aprendi muito, do ponto de vista não só técnico, vamos dizer, mas do ponto de vista ético também. E a Andréia Fernandes, minha irmãzona, que eu falo sempre, que foi quem me apresentou aí o feminismo oficialmente. E até para eu reolhar para o meu passado, reolhar para a minha vida, para a minha comunidade familiar, e identificar que mesmo dando esse nome, mesmo não sabendo, eu já tinha ali experiências feministas na minha família. E a minha mãe, eu sempre reflito hoje que é a minha primeira experiência de feminismo, é a minha mãe. Minha primeira experiência de libertação, né? De uma mulher em busca de uma libertação. E ela me ensina até hoje. Então, essas três pessoas, elas estão na minha caminhada e elas sustentaram minha caminhada, elas me nutriram na caminhada, para que eu continuasse, para que eu continue. E por que eu estou contando todo esse trajeto para vocês? Porque, gente, a Bell Hooks aqui, ela já foi falada, né? Ela já foi citada pela professora Andréia, e a Bell Hooks, que é uma educadora, ativista feminista, ela escreve muito sobre educação, mas ela também escreve muito sobre o amor. E tem um livro dela, que infelizmente não está traduzido em português, que se chama Tudo sobre o Amor. E ela vai ali elencando, nesse livro, vários pilares necessários para a edificação do amor. Porque para ela, para Bell Hooks, o amor, ele não é um substantivo, ele é um verbo. Por que ela fala que é um verbo? Porque ele é ação, ele é construção. E é uma construção diária, minuto a minuto, do estar com o outro, do estar consigo mesmo, do cuidar de si, do cuidar do outro e da outra, ou dos outros, né? De um cuidado em comunidade. E eu faço questão de colocar, de sempre na minha trajetória chamar essas pessoas que são importantes na minha vida, porque a comunidade, estar em comunidade, estar em grupo e ser suporte para um grupo e deixar de ser apoiado por um grupo é de fundamental importância para a gente ter o exercício do amor, para a gente ter o exercício da sororidade, principalmente nós mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres não brancas.
A Bell Hooks tem uma frase que eu gosto muito, uma citação que ela coloca, que é: achar a própria voz não é somente o ato de contar as próprias experiências, é usar estrategicamente esse ato de contar. Achar a própria voz para também poder falar livremente sobre os outros assuntos. O primeiro ato de amor que a gente pode ter é com a gente, identificando nossos silêncios, identificando a nossa voz, identificando o que a gente quer dizer. E isso é um cuidado. Esse é um cuidado extremamente importante que a gente deve ter consigo. Partilhar alegrias e partilhar dores, principalmente nos tempos que a gente está vivendo, esses tempos mais que duros, onde algumas pessoas têm o privilégio de estar em isolamento social, conseguem estar em isolamento social, e outras que precisam trabalhar, precisam sair ou não conseguem, porque a condição do lar é muito insalubre, né, para estar em casa. A gente precisa exercitar esse amor em comunidade. E não é um amor romântico, aquele que a gente encontra nos filmes hollywoodianos, tá? É um amor onde a justiça, principalmente, ela é a medida. Onde a equidade, ela é a medida. Onde a escuta, ela é a medida. A escuta de si e a escuta dos parceiros e das parceiras. A universidade, ela sempre foi, assim, um lugar onde sempre me seduziu, porque se eu tracei uma trajetória acadêmica, foi por uma escolha também, não vou ser hipócrita, mas ela sempre me seduziu em um quesito, né? O quesito da pergunta, que também foi colocado pela Andréia. A universidade, ela me parece eu considero, aliás, que é um lugar para pergunta e não para certeza. Porque a pergunta, para mim, é o que vai barrar a arrogância, vai barrar a soberba. Infelizmente, de uns anos para cá, as universidades, de uma forma geral, elas têm se inclinado para ser um lugar de certeza. Mas a universidade não é um lugar de certeza. A universidade é um lugar de pergunta. Perguntas que desembocam em bate-papos como esse aqui. Perguntas que desembocam em outras perguntas que vocês vão fazer para a gente. Perguntas que desembocam na nossa capacidade individual de se reinventar. Perguntas que vão nos provocar a voltar para a nossa comunidade de origem, para as pessoas que não são acadêmicas, e conversar com essas pessoas e a gente se permitir, se deixar ser provocadas por essas pessoas. A universidade não é o espaço da certeza. A universidade é o espaço da pergunta. E eu defendo isso. Tem um outro ativista negra, feminista, que não está mais entre nós, chamada Beatriz do Nascimento, que eu gosto muito, que ela fala que o amor, ela escreveu em um texto, em um artigo que ela escreveu na década de 80, tem uma frase muito bonita, que ela diz: o amor pressupõe um conhecimento. Vamos entender, e eu costumo também considerar, que esse conhecimento do qual a Beatriz do Nascimento ela propõe, ela fala, nos diz, é um conhecimento de si, é um conhecimento dos nossos e das nossas referências. E aqui eu tenho que dizer das nossas referências negras, das nossas referências pretas, não só aquelas que estão nos livros, não só os intelectuais que escrevem artigos, mas aquelas referências que estão do nosso lado, na nossa casa.
aquelas referências que exercitam o feminismo no dia a dia, exercitam a luta antirracista no dia a dia. Os discursos, eles são maravilhosos, né? A gente tem uma série de teóricas que escreveram sobre a luta antirracista, né? A luta feminista. A gente tem a Angela Davis, tem a Grada Quilomba, como a própria professora Andréa falou, tem a Bell Hooks, como a Andréa, eu estou citando também. Tem feministas intelectuais como a Andréa Fernandes, como a Juliana, como a Thelma também, que escrevem. E também tem aquelas feministas do dia a dia, como nós, mas que estão em outros lugares, exercitando seus modos de ser às suas maneiras. E elas também precisam ser evocadas, elas também precisam ser respeitadas. Hoje eu não estou ligada diretamente à universidade, eu estou trabalhando em uma escola municipal pública de artes, que é a EMIA. Eu dou aula para crianças de 5 a 12 anos, de artes. E o que a criança mais me ensina e vem me ensinando ao longo desse período, eu estou retornando ao meu trabalho com crianças desde o ano passado, é que as certezas, elas precisam ser sempre provocadas. Eu escolhi estar com criança agora porque as crianças, elas me provocam nesse lugar. E elas me provocam a estar em coletivo, a estar ainda mais com as minhas parceiras e meus parceiros. Por isso, assim, eu quero finalizar minha fala aqui agradecendo, mais uma vez, a cada uma das doutoras, amigas, Andréia, Thelma, Juliana, que com certeza fazem parte do meu processo, que com certeza fazem parte da minha história, que me ajudaram e que me apoiaram, não só emocionalmente, mas como em alguns momentos também, em redes materiais, para que eu estivesse aqui agora com vocês. E isso é sororidade na prática. E é assim que a gente consegue, como mulher preta, como mulher indígena, permanecer na universidade. Sozinha a gente não consegue. Eu acredito que eu não dei boa noite. Eu acho que eu agora acabei de me lembrar que eu não dei boa noite para vocês. Então, assim, gente, eu fico muito nervosa quando eu vou falar. E não é arrogância, tá? Então eu digo para vocês agora um boa noite tardio. Então, boa noite a todos e a todas. Muito obrigada para todas as pessoas que estão aí, todas as mulheres, tá? E todas as pessoas que estão escutando e participando desse bate-papo, tá bom? E desculpa, Dago. Dei boa noite agora mesmo, né? Agora que eu me toquei agora das respostas. Muito obrigada por tudo, gente. E eu queria falar uma última coisa. A coisa que eu mais me orgulho de estar aqui nesse grupo, nesse quarteto aqui. Eu sou candomblessista. Tenho 3 amigas metodistas que têm experiências de fé diferentes. E eu tenho muito orgulho de dizer que isso nunca foi uma questão, gente. Tá? Que o respeito e o amor sempre empoderou a gente, para que a gente tratasse de questões que realmente importassem, tá? E a justiça e a equidade sempre foi 2 dessas questões. Então, obrigada, mulherada. Obrigada às mulheres que estão aí. Então, boa noite a todos e todas e todes. Eu quero agradecer a Andréa pela fala que me antecedeu, Deise, e também a Cláudia, né, por oportunizar, né, esse compartilhamento de reflexões tão importantes, né.
Sou educadora, mãe. Vocês talvez podem ver alguém correndo por aqui e alguns barulhos, mas é como temos lidado com os dias que vivemos, né, desde as últimas semanas aí. Eu quero também, né, me colocar aqui que a minha história ela não é peculiar e nem se desconecta, né, das histórias que já foram contadas para vocês. Mas a minha trajetória também é marcada por tantas identidades, né, mulher, negra, periférica, protestante, né, sou membro da Igreja Metodista há muitos anos, há mais de 30, mas também sou professora, né, e fui estudante na educação básica, né, na educação superior, na graduação, e isso foi forjando a minha história, e não só a minha história, como as nossas histórias de mulheres negras que chegaram neste lugar. E a Andréia e Deise já disseram, né, e tem um lema, né, que foi da Marcha de Mulheres Negras, que era uma sobe e puxa a outra. E muito antes desse lema existir, em 2003, eu fui para o Fórum Social Mundial e, curiosamente, estava ouvindo uma palestra de um professor, Henrique Cunha, que eu nem sabia à época, mas foi quem me orientou, tanto no mestrado como no doutorado, algum tempo depois, 10 anos depois. E ele dizia o seguinte, que quando alguém negro passa por uma porta, nós temos que deixar essa porta aberta para que outros negros possam também adentrar isso nesse campo, né, da sororidade, nesse campo de sermos, né, parceiras, de sermos sempre colaborando umas com as outras, tem se feito muito verdade isso nas nossas experiências. Então, eu quero contar um pouco, né, que a minha experiência como estudante começou há mais ou menos 35 anos atrás, quando eu tinha 5 anos de idade. E após um ano, eu já tinha alguns aprendizados significativos, como leitura, não escrevia, mas eu lia. E um deles, né, concernia ao fato de eu ter adquirido a habilidade de escrever com letra cursiva aos 6 anos de idade, né, embora isso hoje nós temos outros tempos, entendemos o tempo, mas isso já se fazia, eu já sabia escrever aos 6 anos de idade, aos 5 aprendi a ler, e aos 6 eu já escrevia com letra cursiva. Então, nesse período, foi quando eu entrei na escola, né, e então, a partir disso, eu comecei a entender a minha negritude, e foi a partir da educação e na dimensão de estudante, de educanda. E nesse processo todo, né, muito mais à frente, eu lendo algumas coisas, e o Horaci Nogueira, um sociólogo brasileiro, ele tinha dito que um dos momentos na vida social das populações negras, no qual as experiências de filiação se intensificam, é quando adentram o período escolar. E eu gostaria muito de discordar, né, do Horaci Nogueira, dessa análise feita há mais de 65 anos, porque ele escreveu isso em 1955, num processo de pesquisa que ele estava fazendo sobre o negro brasileiro. Mas, sobretudo, nos anos iniciais do ensino fundamental, me trouxe experiências, antigamente não era ensino fundamental, hoje temos chamado assim, mas me trouxe experiências muito doloridas em relação às vivências que eu tive no entre-muros da escola. E não raras vezes me incapacitou de me entender o meu lugar de potência como aluna, como criança, e isso
representou para mim não participar de danças juninas, né, por uma ausência de par e por ser preterida pelos meninos que poderiam ser meus pares. Ser a última a ser escolhida nas brincadeiras coletivas, na educação física, e o meu recorrente adoecimento aos 13 de maio de cada ano, né? Depois de uma experiência de superexposição de uma lição de história que a professora estava fazendo sobre os africanos no Brasil. Paula Lousano, que é uma educadora, né, e vem trabalhando muito com a questão de índice da educação, ela fez uma análise que nas avaliações externas, os estudantes negros têm notas semelhantes aos estudantes não negros. Então, quando essas avaliações são internas, as notas dos estudantes estão sempre abaixo, os estudantes negros estão sempre abaixo em relação às notas dos estudantes brancos. E esse foi um estudo que foi realizado no Brasil em 2013, junto com o pessoal do Ricardo Madeira, que é um economista da educação da Universidade de São Paulo, e esse estudo mostra que o fato de ser negro no Brasil aumenta a probabilidade de fracasso escolar entre 7 e 19 pontos percentuais. Alguém já falou em algum momento dessas questões, né, como que nós somos impactados, e esses impactos acabam resvalando na questão das políticas públicas. Uma outra coisa também, quando a gente olha para isso, eu não tenho de dissociar da minha experiência, e eu me recordo que, por mais bem feita que estivesse a minha tarefa escolar, ou quanto melhor fosse o meu desempenho, sempre pairava uma questão de desconfiança sobre a autoria do trabalho, se era eu mesmo quem havia feito, se era eu mesmo quem tinha escrito, se era eu mesmo quem tinha feito a redação. E por mais que eu fizesse os mapas, né, e de uma forma super caprichosa, havia sempre essa desconfiança. Então, e era um olhar, né, da professora que não precisava me dizer com palavras, se refletia na nota, né, mas ao mesmo tempo também revelava o que não é dito, e a gente sabe que o racismo no Brasil, ele não é dito, ele é velado, ele é dissimulado a partir de reações, né, de jeitos de lidar. E eu acho que falar, né, para um público de futuros pedagogos e pedagogas é estar nesse espaço que a gente não pode negligenciar essas questões que trazem tanto impacto. O bullying, nós temos muitas pesquisas sobre bullying, né? E muitas vezes o racismo ele acaba entrando nesse meandro. Só que quando a gente olha, né, a diferença entre bullying e racismo, o bullying geralmente ele acontece sem a presença de um adulto. Já o racismo, muitas vezes no ambiente escolar, é o próprio adulto quem pratica. E a educação, que deveria ser direito das crianças, direito dos adolescentes, ela acaba se tornando um espaço de você ter que se superar para permanecer no lugar que deveria ser de direito. E uma educação e uma boa educação se torna privilégio de poucos. E aí eu fico pensando, né, um pouco nessa minha trajetória, foi muito difícil manter, né, a autoconfiança no meu potencial de estudante, no meu potencial de adolescente, com todo esse processo que os próprios adultos não legitimava como ser aprendente. E a escola, diferente do que as meninas trouxeram, né, que a escola, a educação deveria ser um lugar de questionamento, essa educação que me preteriu, que me alijou de possibilidades de me expor,
ela me ensinou a me calar. Tem uma pesquisadora norte-americana, Kathleen Cotton, e ela diz que ela trabalha sobre questão de expectativas, né? Altas expectativas, baixas expectativas, e ela vai dizer, e ela diz, né, na pesquisa dela, que comunicar baixas expectativas tem um efeito negativo maior no desenvolvimento de um aluno, né, de uma criança, que o efeito de comunicar altas expectativas. E não sei quantos de vocês já exercem a função de estar no espaço de ensino-aprendizagem, de estar numa escola, numa organização, em qualquer lugar em que a educação acontece, porque eu acredito que ela não acontece apenas na escola, mas lugares formais e não formais comunicam quais expectativas tem sobre o nosso corpo, o corpo de uma criança negra, o corpo de um adolescente negro. E alguns dos meus professores, né, lembrando um pouco ainda da minha trajetória, é muito difícil, né, acreditar que eu seria alguém na vida. Eu ouvi várias coisas. Eu lembro que eu estava na quinta série, o professor falou: você só vai dar certo para molhar no tanque e estar no fogão. Essa era uma máxima de um professor de artes que eu tinha. Então, essas palavras que muitas vezes são lançadas por alguém que você tem como espelho, de alguém que você tem na sua trajetória e exemplo, porque exemplo porque é alguém que foge à regra do seu próprio ambiente, do seu próprio lugar de convivência, e como isso vai marcando toda a trajetória de uma pessoa. Então, quando a gente olha que é extremamente necessário a gente manter, né, a questão das altas expectativas para todas as crianças, para todos os adolescentes que estão no ambiente escolar, porque isso tem um poder, tem uma capacidade deles se virem como potentes, e isso pode mudar a trajetória de muitas das crianças, de muitos adolescentes. E a gente já vem de um processo educativo que é mais fácil você, dentro da escola, continuar discriminando, continuar fortalecendo as diferentes nuances das desigualdades, do que fortalecer, seja pela questão cultural, seja pela questão identitária, um adolescente. E aí não é comum a gente ver crianças e adolescentes não gostando de si, não desejando. Isso hoje, não vou dizer que está superado, mas a gente tem, o movimento negro já avançou muito na questão da representatividade. Mas quando a gente olhava os livros didáticos, né, da minha época até década de 90, era muito comum você ver figuras que estigmatizavam a população negra e não possibilitava versões diferentes da história, e sim a população negra como escravizada, como se a escravização fosse um favor e algo que trouxe redenção para os africanos que vieram para o Brasil. Então, quando eu vou olhando a minha trajetória, eu vou percebendo o quanto estar na escola não era também um espaço seguro para mim, porque a escola sempre colocava em xeque as minhas potencialidades. E isso foi muito demarcante. Eu acho que a Daisy falou bastante sobre isso, quanto essas questões marcam as nossas experiências. E quando eu estava na quarta série, minha família enfrentou algumas questões muito sérias. Meu pai faleceu,
E eu mudei de escola, então mudei de lugar e eu tinha que fazer uma travessia grande para chegar até a escola. Então eu morava em Carapicuíba e tinha que caminhar até Osasco para chegar até a escola. No entanto, eu tive uma professora que mudou o olhar sobre mim. E naquele momento que eu estava tão fragilizada, foi o momento que eu mais pude florescer no processo educativo. E tudo isso porque tinha um adulto que estava naquele lugar legitimado de ensinar, que conseguia olhar para mim e entender a minha potência, a minha possibilidade de ir além. Eu, né, assim como muitos de nós, negros e não negros, eu sou a primeira geração da minha família dos que finalizam a educação básica, né, pensando nas questões geracionais. Quando a gente olha para as famílias negras, e aí eu falando de geração, porque meu avô foi escravizado, meu bisavô, aliás, foi escravizado, meu avô, ele nasceu em 1897 em Piracicaba, em 25 ele vai para o norte do Paraná, porque houve chamada para trabalhadores que lidavam com a terra, e aí na década de 60 ele volta novamente para São Paulo e vem morar em Carapicuíba, que era um lugar, ele já era da Igreja Metodista, conheceu a Igreja Metodista no Paraná, e vem para Carapicuíba morar próximo de uma senhora que foi a fundadora da Igreja Metodista em Carapicuíba, a dona Berenice. E ele vem para este lugar porque ele, como meus tios contavam, porque em Carapicuíba tinha patrícios, né? Tinha pessoas negras que podiam acolher ele e a família. Então, nesse processo todo, meu pai vem, minha família também vem para São Paulo na década de 60, de 80, aliás, né? Porque meu pai continuou morando no Paraná e vem na década de 80, em 82 especificamente. E nesse período nós vivenciamos muitas coisas, inclusive despejos, né? E quando a gente fala das muitas nuances que envolve, das muitas desigualdades e das vulnerabilidades que afetam, né, a população negra, claro, com tempos demarcados, com histórias demarcadas, mas são vulnerabilidades que impactam no seu processo também de aprendizagem. E sempre a educação, ela está apta, né, a educação formal está apta para acolher toda essa carga histórica, essa carga que se traz numa história. E aí, quando em 97 eu comecei a trabalhar, né, antes disso eu já tinha tido uma passagem pelo trabalho doméstico, em 95, 96, eu trabalhava no trabalho doméstico e a partir dali eu queria, como disse a Andrea, né, utilizando Paulo Freire, eu queria ser mais, eu entendi que podia ser mais, mas ser mais não é olhando a minha história individual, é pensando um coletivo do qual eu faço parte e que precisa ser potencializado não só no âmbito das histórias de superação individual, mas pensando esse coletivo e nas histórias que precisam ser revistas a partir das próprias políticas públicas. Então, eu concluí o curso de pedagogia em 2001, e minha mãe ficou muito feliz, porque, afinal de contas, ela teria uma filha professora. E foi assim, né? E foi em cada ano de atuação, né, nos anos iniciais do ensino fundamental, eu queria ser a melhor profissional que eu pudesse ser e fazer a diferença na vida
das crianças e dos adolescentes com os quais, das crianças, né, com os quais eu trabalhava, adolescentes, porque eu também trabalhei em algum momento em projeto social. E era isso que eu queria ser, a melhor profissional que eu podia. E eu estive em sala de aula por 10 anos e eu sempre ouvia, né? Ah, ela é assim porque está no começo, mas pelos 10 anos pelos quais eu passei, né, na sala de aula, eu busquei fazer diferença, busquei trazer novas possibilidades para a vida das crianças. E isso era o que me fazia muito feliz. Então, os planejamentos, embora ainda não tivesse uma lei que desse do ensino de história da África, mas eu sabia que essa história, a história afro-brasileira e africana, ela precisava estar na sala de aula, e era assim que eu fazia muito empiricamente, e depois eu pude pensar isso nos processos de pesquisa também. Então, na profissão docente, eu me comprometi com o direito de aprendizagem de cada criança que estava ali, fazendo parte do meu convívio. E buscava realizar atividades diferenciadas, né, que pudesse auxiliar no desenvolvimento das crianças com os diferentes ritmos de aprendizagem, as crianças que eram rotuladas, né, como as crianças difíceis, como as crianças que não aprendiam, e aí dos meninos, né, que muitas vezes eram já repetentes, e quando a gente olha, né, para a maioria dessas crianças que são rotuladas como as que não aprendem, como as que suas famílias não as ajudam, então pensando nessa relação da família-escola, o quanto nós, como profissionais da educação, podemos fazer, né? E quando eu penso, né, nessa minha convivência, eu também lembro de uma outra citação do Paulo Freire, que ele diz que o sentido mais exato da alfabetização está em aprender a escrever a sua vida, como autor e como testemunha da sua história, isto é, autobiografar-se, essenciar-se, historicizar-se. Então, e é a partir dessas questões, né, que eu vou para o mestrado, doutorado. Acabei pesquisando sobre histórias de famílias negras e processos migratórios para as regiões periféricas de São Paulo. Trabalhei como local de pesquisa no mestrado Carapicuíba, e aí a minha família e a família de outras 9 pessoas foram os sujeitos, né, e foi quem deu voz para essa minha pesquisa. E no doutorado eu segui também olhando para as famílias negras, para os processos intergeracionais, para os processos também, o quão longevo são os processos de educação formal dentro dessas famílias, a quais gerações, até quantas gerações esse processo alcança, e eu nem sei quanto tempo passou, quanto tempo eu tenho, se alguém puder me avisar, eu agradeço. Eu, pensando, então, nesse processo profissional de estar na escola, de passar pela academia, não foi um processo fácil, não diferente das meninas também, pude contar com um olhar cuidadoso, de cada uma delas, desde virando noite comigo, revisando o texto, Andréia orando, me ajudando. Eu lembro dias antes da minha defesa, eu fui até a casa da Andréia e pedi para que ela estivesse orando por mim. Cada um de vocês tiveram um processo extremamente precioso e importante, né, no meu processo de formação também. E aí, assim, eu acho que a minha aprendizagem profissional, de onde eu saí, onde eu estou hoje, né,
foi permeada por muitos desafios, dilemas, conquistas, né, que, que refletem, né, no processo, como eu me percebo, eu me sinto no ambiente de trabalho. E eu costumo refletir que a minha ação profissional, ela iniciou, né, quando eu aceitei a romper com uma atuação já conhecida por mulheres da minha, né, que era o trabalho doméstico, e pensar em outros percursos, né, que me levariam para um outro campo profissional, um lugar onde eu não havia me projetado. Mas eu sei que hoje eu me movo, né, pelo mundo com alteridade, aprendendo a lidar com a minha subjetividade, com todas as minhas lembranças, com tudo o que eu sou, né, e aprendendo a me afirmar, né, nos contrastes de ser mulher negra, de ser mãe de menino negro, e eu compreendo que esse meu corpo, né, diaspórico, educador, ele vivencia cotidianamente, né, o potencial transformador da educação. A educação, ela pode transformar, né, as nossas vivências, as nossas experiências, mas precisa sempre de alguém que esteja neste lugar de profissional, dando a mão, dando suporte para que as crianças, os adolescentes, né, se vejam neste lugar de potência, né? Eu trabalho, meu trabalho hoje é principalmente pensar, né, que as pessoas que foram historicamente impedidas de acessar, né, o espaço da educação escolar formal, acessem, permaneçam e aprendam o suficiente para romperem com ciclos de desigualdades. Então, e essa aprendizagem, né, chegou para mim, né, num primeiro momento por meio da minha família, né, e é uma família que, embora muito simples, sempre acreditou no potencial transformador da educação. E eu tenho certeza que existem muitas famílias, ainda hoje, né, nas escolas públicas, que muitas vezes nós as rotulamos como descomprometidas, mas são famílias que só sabem que só vão conseguir romper os seus processos de desigualdades, de vulnerabilidades tantas por meio da educação. E aí eu quero terminar, né, com um provérbio africano, né, bastante difundido no oeste africano, porque a África não é uma só, e que diz o seguinte, que cada um enxerga o meio-dia da porta da sua casa. A minha casa é uma casa que eu quero enxergar que existem horizontes e que existem possibilidades. E muito mais que resistência no processo de educação, eu desejo que a educação seja direito e não privilégio de todos e todas as meninas e meninos negros, não negros, periféricos, que adentram os espaços escolares. E vocês, nós, pedagogos, pedagogas, professores, precisamos estar comprometidos com isso, porque só isso vai fazer mudar. E a gente tem uma realidade dura a se enfrentar daqui um pouquinho, né, pós-pandemia, e onde nós teremos sim o aumento das desigualdades, porque elas são prévias, as desigualdades que não são apenas econômicas, mas são demarcadas por questões de raça, gênero, elas precisam ser enfrentadas por nós. Estaremos ali na ponta, como se costuma dizer, né, no chão da escola, e que a gente possa enfrentá-la com o olhar bem aberto, entendendo que precisamos de fato fazer a diferença, enxergar o meio-dia da nossa casa, né, da porta da nossa casa, mas nunca deixando de mirar esses meninos e meninas que precisam aprender para que tenham uma vida melhor, ok? Valeu, gente. Difícil falar depois dessas três mulheres, né, poderosas e empoderadas.
mas eu vou tentar aqui me limitar no tempo que eu tenho para apenas reforçar aquilo que, de alguma forma, elas já vieram falando, né, explicitando sobre a trajetória de vida delas e principalmente a trajetória na área da educação, que é isso que a gente está aqui se propondo hoje, a dialogar sobre esse processo da construção da identidade negra, das mulheres negras em especial, né, e o seu processo de educação. E eu quero começar falando, então, sobre a identidade como algo muito importante, pois tem a ver com os nossos relacionamentos. Por exemplo, quando eu entro num determinado local, num ambiente qualquer, onde vou me relacionar com as pessoas, primeiramente, elas olham para o meu corpo, para quem eu sou. O meu corpo chega primeiro, antes até de saber outras informações de quem eu sou, né? Então, na realidade, vem primeiro essa relação com a minha identidade de quem eu sou, quem é o meu corpo, e isso é o suficiente para dar o tom de como vai caminhar os relacionamentos sociais estabelecidos nesse espaço. Só que a minha identidade, ela não é composta apenas pelo meu corpo físico, mas por N elementos e dimensões, que dizem quem eu sou, mas mais ainda do que dizer quem eu sou, diz quem eu não sou. E esse conceito de identidade é do Thomas Tadeu, que ele diz que a identidade ela é constituída também por processos de negação daquilo que não somos. Esses elementos, então, são mais do que suficientes para dizer qual é o meu lugar nessa sociedade. E eu acho que na fala das três colegas anteriores isso ficou muito visível, né? Que é determinado ou pré-determinado um lugar e um não lugar para nós negros e negras, em especial as mulheres negras. Mas então eu gostaria de dizer quem eu sou. Eu sou mulher, eu sou negra, eu sou educadora e pesquisadora sobre as questões étnico-raciais e sou pobre. Eu acho que é importante elencar esses marcadores sociais que me identificam. Só que da mesma maneira que esses marcadores eles me identificam, eles também dizem quem eu não sou. Então eu faço questão de dizer aqui quem eu não sou a partir desses marcadores. Então eu não sou homem, eu não sou branco, eu não sou engenheiro mecatrônico bem-sucedido, por exemplo, e não sou rica, né? Não tenho uma condição social, econômica bem-sucedida, vamos dizer assim. E essas características, elas definem um lugar eurocêntrico, né? Do homem branco e que tem uma profissão bem-sucedida. Então, esses marcadores eu gosto sempre de chamar como se fossem as caixinhas que me identificam, né? Então, dentro dessas caixinhas, a gente tem aí a questão de gênero, a questão da raça, a questão da profissão, a questão da classe social, e eu vou colocar aqui a religião, porque a Daisy, né, traz na sua fala também essa questão da religiosidade, e o quanto esse marcador também da religiosidade nos distanciam e acabam marcando as nossas relações socialmente, né? E marcando como que as pessoas vão se relacionar comigo nessa forma eurocêntrica, até pensando de cada lugar que esses marcadores têm. Bom, até aí eu acho que eu não disse nenhuma novidade, né? Até aí a gente não vê problema, aquilo que me identifica é a forma como a gente vai se relacionando com as pessoas. O problema começa quando a sociedade pega exatamente aquilo que me identifica, que tem a ver com o meu corpo, a minha corporalidade, ou as minhas subjetividades, e me discrimina, me exclui, me inferioriza, né? Por conta desses processos todos e por conta desses preconceitos e estereótipos criados em torno dessas categorias identitárias, né? A gente, então, vai se avançando nas questões, por exemplo, do racismo, né? A Andrea, ela trouxe bastante na primeira fala dela essa questão de a gente fazer esse cruzamento desses
marcadores sociais e desses elementos que marcam a nossa identidade. Então, diante desse perfil da minha identidade, eu quero dizer que eu sou resistência, né? A palavra-chave hoje aqui é a resistência. Então, eu sou resistência sempre. E a presença do meu corpo nesses diferentes espaços sociais, ele já é um ato de resistência. Pelo próprio fato de eu existir e ter esse corpo e esses elementos que me identificam, já me torna uma pessoa resistente. E dentro dessa perspectiva, então, né, da identidade, da minha corporalidade, das minhas subjetividades, eu quero trazer 3 tópicos que eu vou falar rapidinho. Um tem a ver com a minha própria história, né, de formação escolar, né, e que eu estou chamando aqui que é sair do campo da invisibilidade para ir para um campo da visibilidade. Então, a invisibilidade do meu corpo na infância e na adolescência, por essas próprias características físicas que são visíveis, né? O meu tom de pele, a estrutura do meu cabelo, os meus lábios, o tamanho do meu nariz, são características físicas que me colocam nesse lugar, muitas vezes, de invisibilidade, né? Invisibilidade desse meu corpo. Então, eu trago essa invisibilidade já na infância e na adolescência. Não vou entrar aqui nos exemplos, né? Mas eu acho que os exemplos que tanto a Deise como a Juliana trazem, são exemplos que todas nós, da população negra, principalmente a mulher, né? Passa por essa questão da invisibilidade. Já passando para a 8ª série, hoje o atual 9º ano, eu também tive uma experiência muito próxima, como essa da Juliana, que é a falta de respeito e essa valorização com o meu corpo, advinda dos professores, né? Eu tenho um exemplo que eu tinha um sonho de ser professora, e eu queria muito fazer o magistério, e num determinado momento, um professor de matemática, ele sabendo desse meu desejo de fazer o magistério e estar fazendo o ensino, o colegial naquela época, né? Numa escola aqui em Santo André, muito difícil de entrar, tinha vestibulinho e com muita dificuldade mesmo para entrar. Ele me diz assim: Thelma, um dia eu vou te encontrar na rua e você vai me dizer que você não conseguiu entrar para fazer magistério, porque esse não é o espaço para você, você não tem condições para estar passando para passar no vestibulinho e estar estudando no Américo Brasiliense, para quem conhece aqui o ABC, né? Santo André era uma escola muito forte, muito difícil realmente de entrar. E aquilo me assustou tanto quando esse professor já de antemão diz que eu não tenho essa possibilidade de avançar nos meus estudos, porque eu não tinha capacidade, talvez em termos de conhecimento, eu nem sei de fato o que ele quis dizer com aquilo. Mas eu encarei aquilo como um desafio, né? E eu prestei o vestibulinho, eu entrei na 3ª chamada, não tenho vergonha de falar que eu entrei na 3ª chamada e fiquei ali esperando até a última chamada para entrar, porque eu queria muito fazer, então, esse curso, né? Saindo, então, do magistério, eu fico um tempo, quase 10 anos fora da escola, porque eu entendi que realmente esse espaço acadêmico não era para mim, e foi como muitas mulheres negras vão seguir o seu caminho. Fui casar, fui ter filhos, fui fazer outras, fui trabalhar, né? Fui fazer outras coisas que não pensar nesse espaço da academia. Até que um dia, então, eu decidi fazer a pedagogia, mas eu vejo que esse acesso ao ensino superior, inclusive fora da idade prevista, eu era uma das alunas de mais idade que tinha ali, tinha eu e talvez mais 1, 2 pessoas que tinham a mesma idade, né? Então, a permanência, o acesso à faculdade, mas a permanência numa faculdade elitizada, com a falta da presença negra, novamente me coloca no não lugar, né? Eu estava num lugar que não era previsto para eu estar. Mas, em contrapartida, foi nesse espaço também que eu me apropriei do discurso da inclusão,
né, da escola como um direito para todas as pessoas. Na época, eu fiz o curso de pedagogia na faculdade metodista, na UMESP, e foi uma faculdade que, assim, ao mesmo tempo, tinha esse espaço elitizado, mas ela também tinha esse discurso, eu acredito que tem até hoje, né, esse discurso muito da inclusão, né? Então, uma inclusão como um todo, mas não especificamente a inclusão da população negra, que naquela época essa discussão realmente não aparecia, né? Saindo, então, da universidade, onde eu tive o privilégio de encontrar também professores que me viram, que me enxergaram e me impulsionaram a continuar nessa caminhada acadêmica. Eu segui, então, para primeiro a especialização e aí depois fazer um mestrado. A especialização, na realidade, eu utilizei mesmo como um trampolim, né, para eu poder depois chegar ao mestrado, mas eu utilizei também esse espaço como meio de ecoar a minha voz sobre a inclusão da criança negra, que nesse momento eu já fazia algumas leituras e já estava, assim, incomodada com a forma como as crianças negras eram acolhidas, né, e são ainda acolhidas no espaço da educação, principalmente no espaço da educação básica, né, da educação infantil. Então, eu uso esse espaço da especialização para me aprofundar em algumas leituras e, assim, preparar um projeto para a entrada no mestrado, né? Eu faço, para entrar no doutorado. O meu mestrado eu fiz também na Universidade Metodista. Eu tenho que dizer que eu era a única negra na turma, né? No mestrado também não havia nenhuma discussão sobre a inclusão da população negra, mas foi um espaço também onde eu fui me apropriando de que esse lugar da academia era um lugar para mim também, né? Embora ele fosse um espaço ocupado por pessoas não negras, eu tinha o direito e tinha que lutar para conquistar esse espaço da academia também. E assim eu chego no doutorado, na Uninove, e eu digo que foi um espaço privilegiado, porque a turma, quando eu entrei para fazer o doutorado, naquela turma entraram várias outras pessoas, em torno de 10 a 15 pessoas negras, discutindo questões relativas à Lei 10.639, né? Então, eu digo que foi um privilégio eu estar num espaço que era elitizado, que era um espaço acadêmico branco, mas que naquele momento tinha uma forte presença de negros e negras. E desse espaço, a gente, inclusive, conseguiu movimentar um grupo de estudo com as questões da população negra lá no espaço do doutorado na Uninove, né? E nesse campo, então, de falar um pouquinho sobre esse meu percurso escolar, né, e sair dessa invisibilidade de um corpo invisível para chegar no campo da visibilidade, eu quero fazer um destaque aqui para a educação, né? Para nós, educadores e educadoras, a importância da conscientização crítica sobre as concepções que a gente tem, né, de educação em especial. Mas o que a gente entende de fato quando eu digo de invisibilidade, né? Quais são as pessoas que a gente tem colocado nesse campo da invisibilidade? E mais ainda do que isso, quais são as pessoas que a gente tem colocado no campo da visibilidade negativa, né? E no campo da visibilidade positiva. Então, a gente sabe que a população negra, ela vai transitando nesse campo ou da invisibilidade ou da visibilidade negativa. E a gente precisa, de alguma forma, enquanto educadores e educadoras, problematizar a educação, né? Problematizar a nossa sociedade e pensar como a gente pode, nas nossas práticas educativas, trazer a população negra para essa visibilidade positiva. E aí eu trago aqui uma frase que a gente tem usado bastante aí nas redes sociais, que representatividade importa, e importa muito, né? Eu acho que na fala de cada uma das meninas anteriores isso ficou bem forte. E aí quando a gente fala de concepções de educação, eu vou citar aqui Paulo Freire, mas eu acho que cabe
a cada professor ser realmente pesquisador, né, e estar buscando quem são os autores e autores que formam as suas concepções, né, de como a gente pode, de fato, usar a educação para ser transformadora e agente aí desse processo de transformação social. Então, a questão 2 que eu quero trazer aqui, o item 2 que eu trago, é a questão da presença negra nos espaços de poder, né, dentro dessa discussão do lugar e do não lugar da pessoa negra, quando uma pessoa negra está num lugar de poder, ou num lugar que no imaginário social não é o lugar que ela deveria estar, a gente escuta algumas falas como, você não é negra. Eu ouvi muito isso, né, nos espaços que eu estava, onde não eram espaços permitidos, né, aí entre aspas, para a população negra, e fala assim, mas você não é negra, né, e eu tenho, então, que fazer um outro processo que é convencer as pessoas de que eu era negra, fazer as pessoas olharem para mim, olharem para o meu corpo e perceberem que, embora eu estivesse naquele espaço, um espaço de poder, um espaço da academia, por exemplo, eu sou negra, né? E que eu tinha que me manter como negra e me posicionar como resistência negra naquele espaço. E algumas pessoas até diziam assim, se você chegou aqui, então não é tão difícil assim, né? A população negra, no geral, não chega porque não quer, porque se você chegou, é fácil de chegar. Então, eu queria trazer essa ideia de que a gente precisa desmistificar as relações raciais no Brasil, né? A gente trabalha muito com o mito da democracia racial, onde as relações, elas são harmoniosas, mas não tão harmoniosas assim, desde que eu, enquanto população negra, não ocupe o lugar da outra pessoa, né, da população branca, ela se torna harmoniosa. Então, a gente precisa desmistificar esses espaços, desmistificar as relações raciais no Brasil, né? Então, no imaginário social, a gente já tem pré-determinado qual é o lugar da pessoa negra, em especial o lugar da mulher negra. Então, as questões de gênero e de raça, né, a Andrea trouxe bem na fala dela, acho que a Juliana e tanto a Andrea trazem também a questão dos meninos negros, quais são os espaços sociais que os nossos jovens, né, meninos negros estão ocupando, né? Então, há uma necessidade, uma forte necessidade da presença negra nos espaços de poder, porque é nesse espaço de poder, aí na criação das políticas públicas, e nesse espaço onde são tomadas as decisões, ou são influenciadas as decisões, que inclui de fato a população negra e ajude com as suas demandas, né? Então, a questão do racismo, do preconceito, da discriminação, da própria exclusão social, esses são temas que têm que ser pauta das discussões e das tomadas de decisões em qualquer instância da sociedade. E aí eu quero fazer um destaque aqui que eu fico muito feliz da Juliana hoje ocupar um espaço de poder e poder fazer lá no Itaú Cultural, né, levar de fato essas discussões, né, que são as demandas da população negra. Então eu destaco aqui, em relação à educação, a importância da não reprodução de ações que colocam apenas as pessoas não negras em destaque, potencializando-as como superiores às demais, ou fortalecendo a sua autoestima, né? Não tem que ser assim, branquitude versus negritude. A educação, ela deve respeitar e valorizar a diversidade, as diferentes etnias. No Brasil, em especial, a população negra, né, tem um maior índice populacional, ela precisa perceber que não existe esse versus, branquitude versus negritude. Existe essa possibilidade de uma educação étnico-racial, uma educação que é feita para todas as pessoas com as suas especificidades, etnias e formas de ser culturalmente, né? E aí eu quero fazer aqui uma propaganda, né, de um artigo meu, de um livro que se chama Educação e Diversidade, que fala sobre análise de material didático.
A Juliana citou aqui, né, os anos 90, que os materiais didáticos tinham essa perspectiva de pré-determinar o lugar da população negra como escravizadas, né, como se não fosse mais nada além desse processo da escravização, mas hoje a gente tem um retrocesso, né, e a gente tem aí materiais hoje chegando novamente nas escolas com esse caráter, né, de dizer qual é o lugar da população negra dentro desse processo só da escravização, e não dentro das potencialidades que nós, como seres humanos, temos. E aí esse livro faz uma análise de vários materiais didáticos que eu convido vocês, a quem se interessar, eu já passei para a professora Majô, e ela pode estar divulgando aí o e-book para vocês. E o terceiro e último é a questão do movimento negro, né, que a Juliana também já falou um pouco, então não vou me ater, mas e a presença das pessoas negras em movimento. A história do movimento negro, ela não é nova, né? A gente tem aí o dia 13 de maio, o dia da abolição, a gente tem toda uma idealização... Mais 3 minutinhos. Oi. Mais 3 minutinhos para encerrar, tudo bem? Uhum. Ok. A gente tem aí toda essa idealização, né, de quem foi a princesa Isabel, e a gente tem uma história reproduzida ao longo dos anos, né, apresentando um movimento de homens e mulheres não negros sendo abolicionistas, né. Então, quando se fala de um movimento abolicionista, né, trazem sempre, né, nas histórias, nos filmes, nas novelas, trazem sempre a presença de uma pessoa branca, de um homem ou de uma mulher branca, lutando pela abolição, né? E nesse tempo a gente já tinha os movimentos negros acontecendo, já existia a resistência negra, né? Diga-se, né, a questão dos quilombos, a gente quase nunca estudou a história do quilombo, é muito recente, a gente está estudando a história dos quilombos, a não ser na perspectiva daquele espaço onde os negros fujões se escondiam, né? Mas não como um espaço de resistência. E as negras em movimento, que é uma expressão que eu ouvi pela primeira vez com a professora doutora Nilma Gomes, né, que ela traz esse destaque que nós, mulheres e homens, né, negros e negras, nós estamos em movimento nos espaços que nós estamos. E aí eu acho que isso fica bem claro, essa militância nossa, né, e que esse movimento de pessoas, de negros em movimentos, ele pode ser feito também por muitas outras pessoas, né, fazendo com que, de fato, esses espaços sejam modificados, né, que a gente não precise reproduzir aquilo que até então tem sido reproduzido, principalmente nas escolas, né, fazendo a diferença, sendo resistência, apontando novas possibilidades em relação aos conteúdos e às práticas educativas, que de fato a gente valorize então a negritude. E aí, finalizando já, eu quero destacar, né, essa fala dos movimento negro e as negras em movimento para a educação, é que se a nós, negras e não negras, foi imposta a branquitude, agora é tempo de investir na negritude para negros e não negros, né? E como que a gente pode fazer isso? Problematizando a educação e as suas práticas educativas no cotidiano escolar. E aí eu quero trazer uma propaganda de um outro livro, né, que eu também passei aí o e-book para ser disponibilizado para vocês, que tem o título Educar é um ato político, né? E o meu artigo fala sobre educação problematizadora. A quietude não pode ser um estado permanente. Então, cabe a nós, professores e professoras, rompermos com esse silenciamento e darmos, fazer com que ecoe essa voz, né? E que, de fato, a negritude seja um conteúdo para todos nós. Eu acredito que só assim, então, a gente vai ter uma sociedade justa em suas relações, né, e aplicabilidade dos direitos humanos a todas as pessoas. Eu agradeço esse tempo de partilha, de estar aqui colocando um pouco das nossas resistências enquanto mulheres negras. Obrigada.